Na nossa cultura recente, tem alguém que já ouviu falar que acontece passe em outro lugar? Que não seja em casa espírita? Receber passe? Está sempre relacionado à casa espírita, não está? Então, hoje foi nos pedido esse tema. Não se atente ainda aqui no que está escrito aqui, não. Vamos conversar um pouquinho para a gente avaliar a origem dessa, como foi que surgiu o passe. Alguém já parou para analisar, para pensar o valor, quer dizer, o valor extrasensorial das nossas mãos, daquilo que é a rotina de trabalho e o muito mais que ela pode fazer? Vai desde a massagem e até outros poderes que a gente tem, que está em nós. Nós temos pontos de contatos na mão, nas duas mãos. Então, a gente vai dizer o seguinte: a nossa pesquisa foi feita nesse livrinho de um estudioso, Herculano Pires, nascido e morreu também no estado de São Paulo, na cidade de Avaré. Ele é tão pesquisador que ele focou esse estudo todinho na ciência e nas universidades da Rússia. Nessa página aqui, ó, que eu vou falar só um pedacinho, está escrito assim: nas experiências de Kirov, uma cidade da Rússia, as manifestações dos fluidos foram vistas e fotografadas pelos cientistas soviéticos que arriscaram a cabeça, a expressão que ele usa, arriscaram a cabeça para proclamar a importância dos fluidos mediúnicos na terapêutica do futuro, que é o que a gente está vivendo aqui agora. E Kardec foi tão sério, tudo dele foi tão bem feito, que com o seu rigor metodológico, ele ligou o passe à estrutura dinâmica do perispírito. O perispírito que sempre existiu, que sempre teve, que nós todos temos. E existimos, que Paulo, nas suas cartas, já dizia sobre ele. E aqui o livrinho é fantástico, mas por hoje basta dizer para vocês que está sedimentado na ciência com gente séria. Agora, Kirov e Kardec já está bem para cá, bem nos anos para cá. Nós vamos mais lá atrás, no homem primitivo, que talvez fôssemos nós mesmos, né? Então, desde a origem da vida humana na Terra, a aplicação do que hoje conhecemos como passes já existia, obedecendo ou não a rituais, mas já existia. Sabe como? Sopro. Sabe, no aperto, a gente faz alguma coisa assim. Inclusive, era moda dentro da cabine de passe, para nos abastecer de energia, a gente fazia assim. Hoje não precisa mais da fricção das mãos. A saliva era hábito e cultura de antes de Jesus, tanto que num outro estudo, outro dia, a gente estava, algum tempo atrás, a gente estava vendo Jesus usando o poder da saliva ainda misturada com a terra. E ele faz uma cura ali, né? Outra situação, a pressão dos nossos dedos para estancar um sangue. Antigamente não tinha cirurgião e etc. Recursos. Então, o machucado, o desespero, tampa o sangue. Outro recurso muito comum e muito antigo de quem mora na roça, o espinho. O espinho fica no pé, como é que faz? É o dedinho, é a mão que vai lá, depois usa os recursos que ela pode usar.
O veneno de cobra não tem uma técnica. O Herculano fala isso que eu nem sei, eu estou repetindo o que ele diz, que a cobra quando pica vai com a mão ali apertando para ver se até suga com a boca e depois joga fora. Então, esses recursos de usar as mãos são nossos ainda, da nossa primitividade antes do Cristo. E o selvagem, o primitivo, que talvez fôssemos nós mesmos, ele não teorizava nada. Que teoria ele tinha para ele se orientar? Que estudo científico ele tinha? Então, ele criava. Ele aprendia a fazer fazendo, seguindo a sua intuição, seguindo o que ele tinha que fazer, né? E ele usava para isso as mãos, que era o mais próximo que ele tinha ali. Só que ele aprendeu de tanto olhar para o sol, para a lua, para as estrelas, para as nuvens, ele foi intuindo, esse mundo tem alguma coisa diferente, tem algo mais, porque nós estamos aqui, vamos aqui, e aquilo ali está sempre lá, nunca muda. O que mantém? O que sustenta? Então, essa própria pesquisa, esse pensar do selvagem, levou-o a deduzir que existia algo mais poderoso. E existe. Sabia que existe. O que ele não deduziu é que por trás do raciocínio dele já existiam espíritos. Espíritos sempre existiram. E fossem avançados, adiantados ou não, mas eles estavam ali soprando, direcionando o raciocínio, conduzindo cuidadosa e carinhosamente para que hoje chegássemos ao que a gente tem hoje. Então, quando chegou Jesus, lá na época do cristianismo primitivo, ficou clara a fonte humana e a fonte divina. A fonte humana das mãos humanas de Jesus, que inclusive exemplificou essa figura aí, aonde ele caminhava, era o que ele fazia, e feliz, né, criou a figura, a luz, o magnetismo, saindo das mãos dele, e as mãos de Jesus introduz, junto com os estudos de Kardec, a fonte humana e divina do passe, que é tradição nos centros espíritas, cultural, e tem lá o seu valor, né? Então, essa sensibilidade de ir criando, de reconhecer as próprias mãos, de ir percebendo as coisas, o invisível, porque estava tudo ali, mas apenas invisível, aprimorou a mente dos mais sensíveis. Quem que eram os mais sensíveis? Aqueles que já tinham a pineal lá dentro, ó, crescendo, melhorando. Então, quem que começou a surgir? Os pajés, os feiticeiros, que começou a descobrir o próprio poder. Os xamãs, os magos, os terapeutas que sem conhecimento, já não teorizando tanto como não tinha jeito, mas depois já foi descobrindo teorias e estudos, eles começaram a ser criadores. E aí surge então, olhando para o sol, para a lua, para tudo que era do poder divino na Terra, começaram a entender que surgia então o que hoje a gente prefere falar, religiosidade, mas eles qualificaram como religião. E ficou assim e hoje está mudando, não é isso? E com a religião surgiu o divino. E com a magia das mãos, do que eles conseguiam fazer com as mãos, eles quem? Os selvagens, os primitivos, depois os mais evoluídos, e talvez fôssemos nós mesmos, né? Eles então começaram a mergulhar na natureza humana profundamente. Então, as mãos iam pela prática, pelos fatos que aconteciam e que eles reconheciam, e a mente e a observação do universo iam para o religioso. Assim surgiu
a magia e a religião. Só que o passe não tem nada de magia. E é o que a gente então passa a ver agora. Mas a conclusão dessa fala inicial é: há espíritos o tempo todo. Há espíritos o tempo todo. Houve lá na primitividade, há agora, aqui, tá cheio. Então a gente inicia a nossa fala, mais ou menos concluindo no dizer de Herculano Pires, o valor das mãos humanas. Então está escrito aí, ó: o mistério da mão humana foi elemento essencial para o desenvolvimento da inteligência e da descoberta lenta e progressiva pelo homem dos seus poderes internos. Então, desde os tempos primitivos até os nossos dias, a mão é símbolo do fazer que nos leva ao saber. Hoje usa-se muito a tecnologia, a mente, a pesquisa, mas precisa digitar, não é isso? Então, as nossas mãos são valorosas. E quando se vem aqui, agora é que nós vamos começar a falar. Aí eu vou usar 3 linguagens: do cientista, do estudioso e do médico. O médico usa a palavra assim: transfusão de plasma extrafísico composto de partículas livres da antimatéria. Complicou ou ajudou? Hã? Hein? Complicou. É a linguagem do cientista, né? Transfusão todo mundo sabe. Tira uma coisa e injeta outra. Plasma extrafísico. Extrafísico quer dizer além do físico. Mas então aonde foi tirar esse plasma, essa substância? Extrafísico. Mas aí não está falando extrafísico do corpo, está falando da antimatéria, como ele vai dizer depois. Composto de partículas livres da antimatéria. É o Gelei, Gustave Gelei, um dos cientistas da Rússia. Então, antimatéria é o contrário da matéria. O que é matéria? Tudo isso que está visível para nós aqui, tudo. A antimatéria é o que está invisível, o que os nossos olhos terrenos não enxergam. Só que as pesquisas deles lá nessa universidade que a gente acabou de dizer, na cidade de Kirov, foram muito intensas. Vocês já viram falar da foto Kirlian? Kirlian é o dedinho que eles pesquisaram, que a gente tem alguma coisa, mas não posso me perder nisso. Meu tempo é sagrado. Então, essa é a linguagem do cientista. Transfusão de plasma extrafísico, quer dizer, transfusão, vai entrar uma outra matéria composta de partículas livres que estava lá no espaço que eu não vejo. Traduzido mais ou menos, a grosso modo, seria assim. Agora, de novo, a linguagem do Herculano Pires, esse estudioso, ele era filósofo, professor, mas ele não era um cientista de laboratório. E aí ele pega pesado. O passe não é um ato de magia. Não vem à casa espírita achando que passe vai fazer mágica. Não faz. É uma ação, a gente até grifou, consciente de súplica. Ou seja, a mente sabe o que está fazendo. A quem? As entidades espirituais superiores que nos amparam. Por isso, o passe merece respeito. Esse o passe merece respeito, que ele fala com muita fortaleza, o Herculano, eu vou explicar mais para frente, porque tem uma situação que às vezes pode gerar desrespeito, né? Então, o passe não é um ato de magia, é uma ação consciente de súplica às entidades espirituais superiores. E toda casa, inclusive esta, todas, temos aqueles que nos protegem, que zelam por nós, que cuidam de nós, todos aqui, visíveis e invisíveis.
Aí vem agora o André Luiz. Quem foi o André Luiz? Médico, né? Em que obra? Nos domínios da mediunidade. Aí ele vem dizer de novo, é uma transfusão de energia, o invisível. Energia vem e vai. E a técnica, atenção, aqui não é formar aplicadores de passe, não é técnica, não vou ensinar ninguém a técnica de passe, porque isso se faz num curso de passista. Aqui é animar, é esclarecer, é orientar, é consolar vocês que vêm à casa espírita, nós que estamos aqui, a entender por que a gente deve adentrar ali com muito respeito, né? Então ele fala, é uma transfusão de energias, agora olha só, alterando o campo celular. Aquela célulazinha, ó, pegando o perispírito e chegando lá. E aí ele acrescenta, na assistência magnética, magnetismo, porque está usando magnetismo, ondas mentais, e que vem, e os pontos aqui, ó, aqui na mão. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre emissão e recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela se ajude a si mesma. Olha que frase, não tem milagre, não tem magia. Ela, ou seja, eu, você, nós vamos nos ajudar a nós mesmos. Agora, os recursos que Deus dispõe para que a gente caminhe nesse sentido de nos ajudar, o passe é um deles. Essa assistência magnética, olha, se entrosam, se misturam entre emissão e recepção, porque ali tem um sentado recebendo e tem o outro emitindo. Então, ó, se entrosam. Só que acima de nós tem algo muito mais, né? André Luiz fala essas palavras. Ficou claro a palavra de André Luiz? Eu estou me orientando por você. Tudo bem. Agora vem uma outra linguagem. Qual que eu vou pegar aqui? A transfusão de energia, não é magia. Já falamos de todos. Eu vou pular um que eu tenho trauma do tempo. O passe busca equilibrar, harmonizar energias da pessoa, física e espiritualmente, através das mãos, da transferência das energias positivas, promovendo o bem-estar, contribuindo para a saúde integral do indivíduo. Por este saber aqui, é que a cultura de, às vezes, vir à casa espírita, não ouvir nem a palestra, nem frequentar o estudo, mas chegar um pouquinho atrasado e receber o passe, é tradicional. É tradicional, isso aí, né? Então, equilibrar e harmonizar. Agora, tem uma coisa, gente, curto e grosso. Num surto psicótico, infantil, adulto, seja lá o que for, não tem passe nem passista que dê jeito. Pode estar cheio de aparelho, como está, como o Ivone nos fala em Memória do Suicida, a casa espírita todinha preparada, mas se a situação se agravou a ponto de chegar num surto psicótico, aí é médico. Não temos o que fazer. Mas aí é uma situação final, extrema, né? Aí, olha outro dizer. O passe também é uma forma de assistência espiritual, na qual benfeitores atuam junto aos médiuns. Olha só que legal, gente. Junto aos médiuns, para proporcionar alívio emocional, fortalecimento espiritual ao paciente, ao que está recebendo, e auxiliar na resolução de problemas e conflitos interiores. Tá, uns dizeres muito bonitos, mas muito bacana, mas vai ter uma condição. Vamos seguir então. Agora olha só. A técnica e assistência ao passe pertence aos espíritos superiores.
é muito importante porque também é um comentário comum que, eu vou entrar na fila ali, mas eu quero tomar passe com um fulano, o dele é melhor. Eu quero tomar passe com um fulano, o dela é melhor. Bom, a gente não sabe, será que ele tem melhor guia espiritual? Não sabemos. Só que o que as pessoas precisam entender é que o médium passista, ele está ali. Tem alguém assessorando ele, mas aqui e agora, enquanto cada um de nós está ouvindo, aquela espiritualidade amiga que te ama, que ama cada um de nós, que percebeu desde mais cedo que você estava vindo aqui, ela veio te acompanhando e ela vai estar ali com muito amor, junto com o guia do médium, junto ali na casa invisível, a antimatéria, ali para estar junto, assessorando, para cuidar de ti, de nós, com amor. Então, por isso está dito, a técnica e assistência ao passe pertence aos espíritos superiores. O espírito familiar nosso, às vezes, não está tão ainda superior, mas o que manda, o que rege é amor, é amar, né? Olha só eles conhecem a situação real do paciente, quer dizer, o que está sentado ali, e as possibilidades de ajudá-lo em face dos seus compromissos nas provas. Compromissos nas provas e a natureza dos fluidos que precisa receber. Ou seja, se está na minha trajetória passar por uma prova de uma dificuldade de saúde no corpo físico, eu vou ser sim aliviada, amparada, mas talvez não vai ter magia, mágica, porque é uma prova a ser seguida, a ser vencida, trabalhada, né? Então, esse aí é uma fonte muito importante, está em face dos compromissos de cada um de nós. Mas seja que compromisso for, a gente estar sendo amparado não é consolador? Sempre consolador, né? Aqui, de novo, tem até uma figurinha aonde o passista, o paciente está sentado, o passista e a espiritualidade amiga atrás. Eu convidaria esse paciente para sentar eretamente. A figura, não sei se já fez prova para isso, mas ele não está sentado corretamente, porque ele sentar corretamente, levantar o diafragma e melhorar a respiração, facilita para que ele receba o que o passista está fazendo. E aí o passista está por trás, porque está pegando esse centro de força aqui, esse chakra, né, que é o que depois desce comandando todos, e acima dele está o mentor, o guia e certamente os outros. Então, é uma chance de crescimento espiritual. A conexão com energias superiores, onde se busca desenvolver a sensibilidade espiritual. Porque até isso acontece ali, gente. Porque se a gente já vai ali, a gente já está confiando um pouquinho. Às vezes o coração está tão endurecido, a mágoa, as dores estão tão difíceis, que às vezes só de adentrar ali um pouquinho e colocando fé naquele ato, já é bom. E depois, o que mais acontece? Promove o autoconhecimento, a paz interior, a evolução do espírito. Isso, olha, eu disse a vocês, Herculano Pires foi filósofo e estudioso. Ele não brincou nos seus estudos sobre o passe. Então, o que é isso? Por exemplo, numa figura como essa, o paciente está aqui, o passista está aqui, o guia espiritual está lá. E a rede que te apoia, que te ama, que te acompanha, se achar que você está precisando se autoconhecer melhor, vai te inspirar essa ideia, vai acionar ali alguma célula, o André Luiz me falou lá, que é transfusão, que altera o campo celular. Então, tudo isso é possível. Aí, agora chegou o ponto principal,
que a gente precisava e que a frase do Herculano diz: merece respeito. Olha só, o socorro pelo passe é mais eficiente quanto mais intensa for a adesão, a aceitação passiva, a entrega daquele que recebe os benefícios. E aí eu pus respeito ali, só para eu lembrar de explicar. Por que o Herculano aqui no texto lido, ele fala: o passe merece respeito? É porque, embora seja cultural, muitos de nós às vezes adentramos ali, não vai fazer mal, não vai atrapalhar nada, não vai prejudicar ninguém, mas entra como se fosse algo banal, de brincadeira, mas também talvez nunca tivesse sido dado um esclarecimento para ele, assim, dessa forma que devia, ele nunca teria estudado sobre alguma coisa. Então, é não banalizar o passe. Se não estiver precisando, não vai. Se tiver tudo equilibrado, só de estar aqui no salão e esperar alguém que foi e continuar aqui concentrado na oração, você já está recebendo, não de um passista encarnado, mas da espiritualidade que assessora toda a casa. Então, o que ele diz? O próprio assistido capta influências benéficas do socorrista, né? Aí o socorrista até socorristas, né? Que é a entidade que repassa para o passista. E as oscilações mentais, aquelas confusões, as ondas mentais que porventura não estivessem bem, se condensam, se organizam, se equilibram no trabalho restaurativo. A frase de cima é do Herculano, mas a de baixo é do André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, que era também um médico. E o que mais que o passe pode trazer para nós? Reduzir os níveis de ansiedade, de depressão, de tensão muscular, desde que, a frase anterior, o socorro pelo passe é mais eficiente quanto intenso for a adesão, a aceitação de quem lá vai receber. Essa é a condição. Não entra brincando, não. Mal não vai fazer, mas também não vai fazer nada, se for por brincadeira, né? Reduz as ansiedades, depressão, tensão muscular, aumenta a sensação de bem-estar físico, mental, espiritual, traz equilíbrio, alívio, diminui os sentimentos negativos da raiva, da angústia, do ressentimento, das dores. Esses aqui foi da rede Boa Nova, que a gente pegou lá, vários falando. Liberação de emoções reprimidas. Quando o grupo de passistas ali está bem dedicado, intenso mesmo, e a conexão, o intercâmbio espiritual e com os passistas ali, o magnetismo da sala está muito forte, muito bom, muito protegido, é muito comum a gente ouvir choro. Tem pessoas que entram sufocadas e tem crises de alívio pelo choro. É normal, normal. Tem gente que dá passividade, que está com problemas, dá passividade. E a gente tem que encarar isso aí como uma oportunidade de ajuda para essas criaturas. Não tem que levar susto, nem ter nenhum julgamento, mas pode acontecer isso aí. Conexão com faixas vibratórias elevadas, restabelecimento mental da confiança, da fé, da esperança, reativação e alinhamento dos centros de força. Esse é fundamental. Essa fonte também é a Rede Boa Nova de rádio, de televisão. Centros de força. Quanto de nós desalinhamos os nossos centros de força pela nossa fala, pela nossa alimentação, pelo nosso serviço, por tudo aquilo que a gente vive no dia a dia, pela raiva, pela nossa vibração, pela sintonia. Coitadinho dos centros, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, vai descendo, ó, todo viradinho. Então, no passe,
começa por aqui, eles vão se alinhando todos em sentido horário, sempre girando calmamente. E é onde que origina o equilíbrio que tem. Então, esse benefício aqui é um dos melhores. Agora, vamos falar um pouquinho, já estou terminando, de quem vai aplicar. Porque quem vem na casa espírita e quem se prepara para a responsabilidade de estar ali, ele é chamado médium passista. Médium porque ele vai estar sob a influência de um espírito. E porque aquilo que acontece ali é um ato mediúnico. Então, olha só, e eu peguei essa cena de Jesus, muito linda, é a cura da sogra de Pedro, e é o que ele está fazendo, né? Ele só falava, ou nem falava, impunha a mãozinha e a cura já seguia, né? É uma figura linda. Certamente aquele lá atrás é o Pedro. E aí do lado a gente colocou preparação para bem se dispor ao ato. Hoje, todos que estão aqui na casa e que vão ali, daqui a pouco, fazer o passe, eles já fizeram o curso e eles estão preparados. E se eles estão no salão e podem assistir a palestra, hoje é o tema passe, mas qualquer outro tema, eles estão se preparando também. E uma coisa, atendimento imediato, quer dizer, nossa, aconteceu uma coisa ali, vamos lá fazer um passe. Sem preparo é desconhecer as leis do passe. Não é assim, segundo o autor. Ou seja, pode estar acontecendo uma coisa rápida ali que precisa de uma assistência, mas quem vai fazer, ele precisa concentrar, ele precisa se predispor e chamar aqueles que vão ajudar. E quando a gente chama, gente, é tão impressionante, e a gente faz isso com firmeza, com confiança, a gente sente, bom, eu acho que as pessoas todas assim, ó, parece que desce uma corrente, que desce na veia da gente, a mão chega a esquentar a temperatura da mão. Dependendo da pessoa que a gente coloca a mão, o calor é recíproco, tanto vai da gente como volta, a gente sente da pessoa. É muito interessante. Então, atendimento imediato sem preparo é desconhecer as leis do passe, é irresponsabilidade. Por que eles falam isso? Porque está ao lado, sintonias precisam ser estabelecidas. Agora não é só dos espíritos, nem só dos passistas, mas também dos frequentadores. Olha só, número 1, o médium com seu estado íntimo, que é o que eu acabei de dizer. Ele está aqui, ele está se preparando, ele está se doando e ele vai. O seu estado interior. Tanto que o dia que a gente não está bem, é comum a gente dizer, hoje não está dando para mim. E é muito melhor ser honesto assim. 2, o médium com os espíritos. Aqui, os espíritos estão precisando desse instrumento. Então, tem que ter esse preparo. E 3, das pessoas com o ambiente. Ou seja, hoje vocês, que o tema é esse, estão muito bem preparados. Mas, quando vai ali e alguém fica aqui, uma turma grande, um salão cheio, esperando, é preciso não deixar para colocar a prosa em dia nesse horário, né? Não é hora de colocar a prosa em dia, é hora de manter a concentração. A musiquinha, porque é musicoterapia, precisa estar bem, assessorando a mente, o intercâmbio dos parentes, dos amigos, dos familiares, dos mentores, porque a casa fica nesse horário em estado de um hospital muito movimentado, muito bonito. Então, as pessoas que estão no ambiente, as pessoas que vão para lá, precisam estar bem também e favorecer a que o trabalho tenha o seu êxito, né? E aí tem um último detalhe, que são o passe à distância. Espíritos superiores não conhecem dificuldades das distâncias terrenas.
Não tem distância. Agem sempre. O passe à distância só deve ser empregado quando for de todo impossível o encontro pessoal. Por exemplo, o acamado, o doente, o internado, situações assim. Aí a gente da nossa casa também faz o preparo, entra em conexão e a gente consegue mentalmente ir. Aí a gente, no caso eu, peço o nome e às vezes, se possível, a direção, o endereço, não que os espíritos precisem disso, mas a gente pede que as nossas limitações, né? Então esse passe à distância só deve ser empregado quando não for possível. Por exemplo, se a pessoa está doente, meio doente, com algum problema, mas se ela vier aqui, quanta coisa está envolvendo ela? Além do passe, quanta coisa boa, companhia, sair de casa, ver gente, ouvir coisas boas, não é? Então, olha só, a energia mental que vem dos espíritos circula na cabeça dos médiuns, aura a aura. A gente dilata o nosso perispírito, junta com a deles e faz aquela salada, aquele laboratório e desce pelos nossos braços. Por isso, e foca nas mãos. Passes, o fazer é dos espíritos, não é o fazer dos médiuns apenas. E assim a gente chega ao final. Eu só acrescento que na Universidade de Viçosa, a gente conhece alguém conhecido lá, inclusive que já morou aqui, estudou aí na UFLA, um professor, uma gracinha, um menino jovem, já trabalhou muito por aqui. Ele falou que a concentração e o passe, essa transfusão de energia, é uma coisa tão séria que quando a gente se predispõe com muito boa vontade, a gente não precisa nem fazer assim, esticar a mão para chegar aqui. E nem gesticulação, e nem coisas. Ele, no caso, ele só faz assim, ele fica de frente para a pessoa, a mão dele fica aqui. E ele faz com tanta fé que ele diz assim, olha, sai muito mais fluido e energia de mim, saia das minhas mãos que tinha que sair, mas sai do meu corpo inteiro, porque todo o meu corpo é envolvido no que vem de maior para se passar. Mas aí são técnicas e técnicas que as casas é que tem que concluir nos seus cursos, né? E aí a gente termina com Jesus debaixo da árvore, cuidando das ovelhinhas. Olha que gracinha. Esse pintor coreano, acho, ele faz telas muito lindas. E aí ele diz assim, somos nós aqui, quer dizer, de lá. Diz o irmão Conrado para André Luiz. Usei muito André Luiz porque também sou muito fã da obra dele. Então ele diz assim, somos nós aqui, espiritual, plano espiritual, neste recinto consagrado à missão evangélica, sob a inspiração de Jesus, algo semelhante à tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz para quem recebe. Então, boa noite a todos, que a nossa casa esteja nesse sentido e assim, nesse momento. Então, vamos fazer o que é correto. Sentar direitinho, deixar o nosso diafragma